Rafa, Carlos Prates está com luta nova anunciada, meu amigo. E será o Ian Gary, né? Vamos falar bastante sobre essa peleja no vídeo de hoje. Muito brasileiro aí com medinho do grappling do Ian Gary. Ai, o Ian Gary vai amarrar o Carlos Prates igual amarrou o MVP. Vai pra porra, não vai nada, entendeu? Calma. Você acha que eu tinha informações privilegiadas que ele ia lutar com o Buckley. Você acha que o Buckley fugiu? Eu acho que o Buckley pode ter fugido de 5 rounds. Acho que não da luta toda. Pode ser. Eu acho que pode ser de 5 rounds, né? Mas tem novidade no canal, no canal MMA Brasil, hein? Tem novidade. A parada de membros do canal já tá lá, ele, né? Já tá aberta. Então, ó. Lá se inscreve? Como é que fala? Se inscreve? Assine! Assine o canal, o clube. Assine o membro. Seja membro do MMA Brasil. Nos dê o seu membro, não. Seja membro do canal. Dê o seu membro pro Rafa. R$4,99 por mês. R$5. R$5 por mês. Além de ajudar o canal, vai ter o seu nome no final dos vídeos. A hora que a gente tiver uma quantidade razoável de membro, a gente vai fazer uns vídeos exclusivos para membro e a gente vai fazer umas lives exclusivas onde a gente vai convidar os membros para vir aqui debater os assuntos com a gente. Perfeitamente. Eu já tenho até umas ideias legais, vai virar um debate, assim, pô, a gente contra os membros, vocês trazem uma ideia e a gente vai... Se você for praticante de Aikido, o Rafa tá doido pra debater com você. A gente vai tentar debater, exatamente, esse é um dos assuntos, provavelmente. Então, ó, não seja mão de vaca, seja membro do canal aqui, a gente pessoalmente vai agradecer os membros aqui, bonitinho, então... de repente não pessoalmente, né? Mas vou botar seu nome na telinha ali. Pô, consideração, obrigado, membership, grupo exclusivo. Não vai ter nada por isso. Só assina isso. Ó, o negócio é o seguinte: esse vídeo aqui é pra falar de outra coisa. O Carlos Prates, cara, antes do nosso podcast de segunda-feira, eu vou revelar um bastidor aqui, tá? Eu conversei com ele, liguei pra ele, falei, Carlão, entra aí, porra, vamos trocar uma ideia, né? Não tinha caído a luta dele. Falei, irmãozão, ó. Acho que vai ser luta principal do UFC Kansas contra o Joaquim Buckley, mas não pode falar nada. Eu falei, não, porra, beleza, óbvio que eu não vou falar nada. Estamos só esperando o Buckley assinar. E aí, tanto que ele veio na live aqui e tava esperando, lembra? Ele falou, cara, qualquer minuto vão confirmar. Eu não falei com ele depois pra entender o que aconteceu, mas eu acho que o Buckley correu. Eu também acho. Né? Pelo andar da carruagem, correu. Provavelmente ele queria 3 rounds, entendeu? O Buckley não é bobo. Ele dando mó caô aqui, brincando, falou, não, eu gostaria muito de lutar com o Buckley, tipo, era pra ser a luta. Eu fiz até um Reels. Aliás, tem o Instagram do MMA Brasil, tá lá, ao vivo também. Criei naquele dia pra poder postar esse Reels do Carlos Prates. Tá lá, inclusive, aquele vídeo pegou visualização pra caralho, né? Você viu? Ficou legal. Já tá com tudo isso, é? É porque Instagram, segue a gente lá no Instagram. O seu do Carlos, né? O MMA Brasil Oficial, é isso mesmo. Bombou. Segue a gente lá no Instagram também. Acabei de abrir o Instagram pra vocês. Igão, Buckley fugiu do Prates, cara? Cara, eu não acho que ele fugiu. Eu acho que ele, assim, queria, nos termos mais adequados pra ele, que seria, assim, ó, gente, isso aqui é especulação pura, tá? Eu não sei lá o que o Buckley mas se eu fosse apostar, eu acho que ele queria 3 rounds. 5 rounds com o Prates é roubada, entendeu? Se eu fosse o Buckley, eu também não aceitaria. O Carlos Prates é o 13º do ranking, eu sou o 6º. Vindo de trocentas vitórias, entendeu? Faz sentido, tá certo. Não, até assim, até a questão do posição no ranking, de estar vindo de vitória, eu até nem acho que é um impeditivo, porque o Carlos Prates é muito hypado. Então, assim, é uma luta com muita visibilidade pro Buckley, entendeu? Cara, mas é um risco que ele não precisa correr. Não, ok, é o que eu tô te falando. Perder pro 13º, 14º ranking é foda. Mas é um 13º, um baita 13º, né? Mas então, tudo cara bem, mas tipo, se ele chegar em 5º lugar do ranking, ou 6º, ou 7º, e o Buckley é o 6º, aí até que tudo bem, mas o ideal é o cara ficar olhando pra quem tá na frente dele no ranking. Ainda mais essas lutas perigosas pra caralho com o cara que tá lá atrás, não é pra acontecer. Eu concordo, eu não tô discordando de você, não. Se o Buckley fosse brasileiro, eu estaria desrecomendando fortemente ele a aceitar essa luta. O que eu quero dizer, assim, mas tem um fator que, tipo assim, o Carlos Prates, ele carrega um hype hoje, que se o Buckley ganha do Prates, por exemplo, o Buckley se posiciona até pro título. Às vezes, mesmo sem subir no ranking,
o holofote que ele ganha, você entendeu? Mesmo o Carlos sendo 13º, é muito grande. Sim, Só que de 5 rounds é muito difícil para ele, cara. Também Ele é acho. muito explosivo, ele é muito rápido, muito forte pro peso. Só que o Prates vai fazer aquele jogo, né? Joelhada na linha de cintura, golpe na linha de cintura, espeta, machuca, pá, acabou, o cara tá fudido. Entendeu? No terceiro round o cara tá fudido. Até por isso acho que o Gary é uma luta mais difícil até quer dizer, não é que o Gary é uma luta mais difícil do que o Buckley. O Buckley é mais perigoso do que o Gary, na minha opinião. Assim, é um cara que pode enfiar uma mão no Prates e nocautear o Prates. Ele tem esse perfil. Sim. Mas eu acho que o Ian Gary tem um estilo mais difícil do Prates encontrar ele no cage. Você entendeu? O Buckley não. O Buckley é um cara mais vertical. O Gary é um cara de mais movimentação e tal. Então eu acho que o que complicou pro Buckley aceitar foi isso, entendeu? E o Gary, obviamente, um dia desse reclamou, não tem muito tempo não, tem uma semana isso, que poderiam ter oferecido a luta do título para ele, mesmo ele estando vindo de derrota, porque a luta com o Shavkat foi parelha, e ofertaram a luta pro Jack Della Maddalena. O que eu acho que tá passando na cabeça do Gary? Preciso de uma vitória. É o que ele tá... Eu preciso estar com uma vitória, porque se pintar a oportunidade de disputar o título, eu preciso estar com uma vitória. Então isso eu acho que trouxe essa urgência para ele, entendeu? Eu acho que ele escolheu muito mal. Desculpa, porque eu acho que dali, cara, o Carlos Prates é a pior luta para ele. Porque é uma das piores. É um cara trocador, é um cara que tem poder de nocaute. Ele não vai fazer aquele point fighting que ele fez com o Michael Venom Page. Não dá para fazer. O Carlos Prates... Stephen Thompson. Não, o tá Carlos entendendo. Prates mete a porrada, cara. Mete a porrada. Assim, ó, o grande problema pro Gary, que a galera tem que entender é o seguinte, são dois problemas. Porque eu acho o Prates favorito por duas questões. Primeira questão, o Prates não vai fazer igual o Geoff Neal fez, por exemplo. Não vai ficar correndo atrás do Ian Gary. O Prates, ele tem mais envergadura do que o Ian Gary. 10 centímetros a mais. O Gary é muito grande, mas ele tem 1,89 de envergadura. Eu vou até confirmar isso aqui. E o Prates tem 1,99, se eu não me engano. Então, ó, eu vou até olhar aqui para não falar... Porque eu tô ficando velho, né, Rafa? E o cara, quando vai ficando velho... É isso mesmo, ó. 1,91 de altura, 1,89 de envergadura tem o Gary. O Prates tem 1,85 de altura, 1,98 de envergadura. Ele tem 9 centímetros a mais de envergadura. Então, nós estamos falando de um cara que é mais baixo do que o Gary. Então, quer dizer, centro de gravidade mais baixo igual, mais difícil de derrubar. Né? O Gary vai ter que se abaixar muito. O Venom Page era mais alto do que o Gary. O Venom Page é alto. Sim. O Venom Page você puxa para a base e o Shavkat estava lesionado, gente. Vamos lembrar que o Shavkat não está disputando o título agora porque ele estava com uma lesão no joelho, que ele já lutou com o Gary com essa lesão no joelho. Lesão, é bom a gente lembrar disso para a gente não se enganar. Eu acho que o Shavkat inteiro, a luta seria dura do mesmo jeito, porque o Gary é bom. O Gary é bom, ponto final. Mas eu acho que o Shavkat teria um pouco mais de sobra nessa vitória. O Gary, e aí eu acho que esse jogo do Gary de ficar rodando, roda pra lá, roda pra cá, espeta e sai, com o Carlos Prates não vai te dar certo, porque o Carlos Prates ele vai pegar o timing, ele vai pegar a distância, e a mão dele vai chegar primeiro, porque ele tem mais envergadura. É um jogo difícil pro Ian Gary fazer 25 minutos. E o Gary, o Gary não é nocauteador também, né, não cara? É. O Gary é aquele cara assim, ele vai minando o cara, vai devagarzinho, isso. vai tocando. Ganha decisão dividida. Cara, pelo amor de Deus, cara, eu sou fã do Ian Gary pra caralho. Eu acho que o cara tem uma trocação linda. Só que ele é um cara, tipo... Mão de pantufa. Ele vou ter que falar o quê? Tem que tomar cuidado com os chutes dele, que são perigosos, né? E mão de pantufa, pô. O Rafa gosta, né? Gente, muito obrigado. Até logo pra vocês. Acabou aqui. Tchau. Valeu, Rafa. Mas, Rafa... Não é isso que eu tava dizendo. Ele é um cara daquele estilo Stephen Thompson, o próprio Michael Venom Page, né? Entra, sai, toca e chuta, e vai, e então, mas é aquele point karate que eles chamam aqui, né, que é um karatê quase de exibição, tipo, que o negócio é a rapidez que você toca no cara e tal, não necessariamente o nocaute, entendeu? Entra, sai, bate, vai,
é bonito, é legal, mas é o que você falou, tipo, ganha as lutas, mas, meu irmão, o Carlos Paz vai meter uma porrada nele, o Carlos Paz vai levar 1, 2, 3 daquela lá andando pra frente, Vai pegar o tempo, vai pegar a joelhada no distância. corpo, assobiando, Muito difícil. latindo, puta que eu tô até vendo, É assim mesmo que ele vai. caralho, E cara, esse foda. jogo que o Gary fez de botar com o Venom Page, de botar pro chão, não vai funcionar com o Prates, porque gente, o Prates, às vezes a galera não entende. Às vezes é bom a gente aprofundar um pouco no lutador, especialmente os mais hypados, gente. O Prates treina jiu-jitsu há 15 anos. Ele é faixa O preta cara desde 2022. legítimo. Ele não é o Michael Venom Page. Eu postei no meu Twitter, hoje, no dia da gravação, dia 2/4, no Contender Series, o Mitch Ramirez, que é o wrestler, né? É um lutador meia-boca? Um lutador meia-boca. Ponto final. Mas assim, e é peso leve, né? É de uma categoria abaixo, lutou uma categoria acima contra o Prates. Mas ele é um wrestler, de origem. Ele bota o Prates para baixo, ele é menor, ele consegue botar, cinturar o Prates cai na guarda. O Prates faz uma guarda borboleta, trava no meio e raspa ele de uma forma espetacular. Joga ele para trás, cambalhota ele. Eu vi no teu Instagram. Meu irmão, é assim, não é movimento de quem não sabe fazer jiu-jitsu, gente. É um movimento. Caralho, você pode questionar o nível do Mitch Ramirez? Claro que pode. Mas assim, você vê que o movimento. O Venom Page não sabe fazer isso. Você entendeu? De fazer uma guarda borboleta, de fazer uma raspagem. O cara é legítimo. É um faixa preta. De repente, então... ele pode botar pra baixo? Pode. Gente, a técnica de grappling, de jiu-jitsu do Ian Gary vai ser proporcional ao do Prates. Né? Tipo, eu acho que é mesmo nível. Nenhum dos dois é grappler. Eu acho que experiência por experiência, o Prates tem mais experiência que o Ian Gary. Em pé e no chão. E isso vai fazer diferença na hora da luta, cara. Eu também acho. Eu achei que a troca do Buckley, que eu tô falando a troca porque o Prates falou pra mim que eles estavam acertando com o Buckley, tá? E de novo, eu falei zoando, o Buckley correu e tal, mas de repente só ofereceram e o cara não tá pronto, o cara não quer, falta um mês pra luta, tem o direito de não aceitar, não quer dizer que o cara afrouxou, entendeu? Porra, que igual a gente tá falando, eu na posição do Buckley também não aceitaria. Número 6 do ranking contra o número 13, faltando um mês pra luta, não, te fode. Eu quero o camp completo, eu até luto, mas eu quero estudar. E ainda tem isso, né, o Rafa? Assim. Ainda Quando tem a gente fala falta um mês pra luta, na verdade falta 3 semanas, né? Porque a última semana é a semana da luta. Isso. Não, e tem um detalhe, né, Rafa? Você tá falando esse negócio do camp, ainda tem isso, Às vezes o cara não consegue nem bater o peso. Ainda mais o Buckley, que é grande, assim, grande que eu falo assim, musculoso, né, forte. Exatamente. Mas esse negócio, né, tem esse negócio do camp, né, que a gente tá falando aqui, tá fazendo a leitura técnica da luta, mas assim, o Prates tá na ponta dos cascos. O Prates tava em camp pra lutar semana que vem, né? Você entendeu? Então, assim, ele vai fazer, ele provavelmente vai pegar mais. Camp, ele provavelmente vai pegar mais leve umas 2 semanas pra dar uma acelerada mais 2 semanas. Na última, pra estar bem no gás ali, entendeu? O casco, o Carlos tá na ponta dos cascos, entendeu? Vai ser assim, essa é uma luta muito difícil pro Gary. Assim, é óbvio, gente, que é uma coisa assim, é uma obviedade que às vezes o nego não entende. O Ian Gary é um dos melhores meio-médios do mundo. Sim. O Ian Gary é, pra mim, melhor que o Jack Della Maddalena, é melhor do que o Leon Edwards, é melhor do que talvez o Kamaru Usman nesse momento. Não o Kamaru Usman história. Kamaru Usman hoje, 38 anos, mais de um ano sem lutar, entendeu? Mas o Kamaru Usman sem ser Zé Gradinha, eu acho que o Ian Gary é melhor também. De repente o Kamaru Usman tem um jogo agarrado de clinch ali melhor, mas eu acho que trocação. Que o Kamaru Usman tem mão pesada, né? Mas ele virou essa mão pesada, porque ele era um cara, ele era um Bilal Muhammad que ninguém queria ver. Aí ele se reinventou pra poder fazer isso, entendeu? Mas conseguiu, né? Não, conseguiu. Mas assim, o ponto central é esse. Então eu acho que é uma luta boa pro Prates. Evidentemente que não é uma luta que o UFC estava querendo fazer, eu acho que o UFC não queria matar um dos dois nessa brincadeira, né? E eu não acho que vai morrer também, entendeu? Eu acho que quem perder tá de boa, Se assim. entregar uma lutaça igual ele fez, por exemplo, com... Cara, essa história do perdeu, tá fora, acabou faz tempo. Vocês viram, por exemplo, o Ian Gary saiu da luta com o Rockmanov maior do que entrou. Exatamente. Os caras falaram, caralho, botou no chão, pegou as costas, lutaço, perdeu no detalhe. Você vê cara que nem o Borrachinha, que entra, luta pra caralho, entrega a luta, perde, mas continua sempre ali
nas cabeças ali, né? Nas cabeças, porque os caras que a gente que entrega a luta, cara. Os caras que a gente que entrega a luta. A verdade é essa. A verdade é essa. Ó, comentários. A gente vai começar a ler, para não ficar tedioso, os 3 comentários mais curtidos dos vídeos anteriores, tá? Eu tô olhando o vídeo do Charles, ou vai ou racha, tá escrito na thumb lá, tá? Rapaz, vou falar uma coisa sobre vocês dois. Vocês estão em um time gigantesco, disse o Gustavo Rodrigues da Silva. Boa, Gustavo. Emerson Silva, sinceramente, se o Charles lutar com o Islam da mesma maneira que lutou a segunda vez com o Chandler, vai ser bem diferente. Eu acredito em chances reais do brasileiro ganhar. Também concordo. Rapaz. Falei isso no vídeo, inclusive, né? Concordo. Falou, né? Exatamente. Falei. Exatamente. Esses foram os 2 comentários mais votados. Se você quiser ter o seu comentário lido aqui, comenta alguma coisa legal lá e deixa os caras curtir o seu comentário ali. Entendeu? Isso. E ó, eu quero que vocês vão seguir a gente lá no Instagram. Eu vou fazer uma selfie aqui, ó. E vou postar lá no Instagram. Eu quero que você vá lá e comenta. Fala, eu vi o vídeo, eu vi a hora que você tirou essa selfie aqui. Tá aqui, ó. Ó, selfie zona bonita, menino bonito. Só pra vocês falarem, não ficar falando que eu pareço aquele Ted lá, que aquele cara velho feio. Cara do Ted. Porra, nem fudendo. Te foda. Tchau. Obrigado. Valeu, se inscreve, deixa o like, comenta, diz aí o que vocês acham. Diz aí todos os pontos que vocês discordam de tudo que o Igor falou aí. E vamos nessa. Obrigado. Valeu.